Hoje vocês chegaram e perceberam que temos ali um tanque batismal ali atrás, que nos foi gentilmente emprestado, e hoje temos batismo. Mas eu não vou falar sobre batismo agora. Sobre batismo a gente vai conversar daqui a pouco. Agora a gente vai continuar nossas conversas sobre família, na série Casa de Família, que a gente tem feito já há alguns dias. Temos passado por várias situações, falado algumas coisas e vai continuar. Essa história vai continuar porque família é um tema muito importante, muito necessário, penso eu, e muito presente na vida de todo mundo, né? Então vamos lá, vamos continuar falando sobre família. Vamos orar, pedindo que o Senhor nos abençoe também nessa conversa. Querido Deus, apresentamos ao Senhor, como tudo que foi feito aqui, apresentamos este momento ao Senhor, pedindo a Tua graça, pedindo o Teu cuidado, pedindo a Tua bênção para aquilo que a gente vai fazer a partir de agora, onde nós vamos nos debruçar sobre a Tua palavra, onde nós vamos conversar sobre esse tema que é tão importante para todos nós. E eu te peço misericórdia e graça para poder conversar com os meus irmãos na minha limitação, na minha incapacidade, que o Senhor misericordiosamente fale aos corações de todos nós, primeiramente ao meu e também a todos os meus irmãos que estão aqui. Todo tipo de resistência ao que faremos agora, seja de ordem emocional, sentimental, psicológica, que se aquete agora em nome de Jesus. E também toda resistência espiritual que porventura possa interferir naquilo que vamos fazer agora, que seja repreendido também no nome que está acima de todo nome, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e que ao final desse momento a glória e a honra pertençam ao Senhor mesmo. Nós te pedimos graça e apresentamos esse momento ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Vamos falar um pouquinho mais sobre família. E vamos falar um pouquinho mais sobre casamento, vários aspectos sobre a vida familiar, e a gente acaba batendo no casamento, é claro, pela importância do próprio casamento dentro da questão familiar. Você vai concordar comigo, irmão, que o casamento ele traz em si um dilema. Casamento é algo paradoxal, é algo esquisito, é algo que não se fecha com tanta naturalidade como nós pensamos ou até mesmo como nós gostaríamos de pensar. Casamento ele traz em si um dilema. Que dilema é esse? Esse dilema começa pelo fato de todos nós de alguma maneira querermos encontrar a pessoa com quem nós vamos dividir a nossa vida. Esse dilema começa pelo fato de todos nós querermos ter alguém para dividirmos o nosso coração, a nossa intimidade, alguém em quem nós encontramos segurança, alguém em quem nós podemos nos refugiar nos dias de dificuldade, nos alegrar junto nos dias de alegria e de felicidade da vida. E essa é uma realidade que abraça todos nós. Há uma coisa em nós, e daqui a pouco você vai entender, inclusive no texto bíblico, por que isso acontece. Mas de um modo geral, todos nós somos empurrados para encontrar nossa cara metade. Independe da cultura, independe de fatores os mais diversos, você vai encontrar homens querendo encontrar sua esposa, esposas querendo encontrar maridos. Essa é uma mola que está na humanidade, no coração humano, o desejo de dividir a vida. E esse dilema se completa pelo fato de nós sabermos que essa é uma tarefa que com o passar dos anos se mostra bem difícil. Queremos alguém para dividir a vida, mas sabemos ou percebemos que isso não é fácil, que o casamento é uma coisa difícil. Queremos, mas sabemos que é difícil. Queremos, mas percebemos que não é uma coisa simples e fácil de ser vivida. O próprio texto bíblico nos mostra algumas coisas a respeito disso. Vamos lá para Gênesis 2:18, que diz assim: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe responda. Vamos parar por aí, deixa o texto bíblico, por favor,
no telão. Vamos parar aqui para pensar sobre o que eu falei agora há pouquinho. Essa vontade, esse desejo de encontrar alguém para dividir a nossa vida, vem daí. Vem de uma própria ação divina. Deus coloca isso em nós. Aliás, quem percebeu que não seria bom o homem andar só, não foi o homem, foi Deus. Essa fala é uma fala de Deus. Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma auxiliadora, vou fazer alguém com quem ele possa dividir a vida. Então, a resposta nós já temos. O que é que nos impulsiona, nos direciona a querer encontrar alguém para dividir a nossa vida? Vontade divina, plantada por Deus no coração do homem. Lá no versículo 23, na sequência do capítulo 18 de Gênesis, diz assim: disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Aqui nós já percebemos esse dilema. Primeiro, vemos a palavra de Deus expressando a sua vontade quanto à relação humana. E depois nós já percebemos esse dilema. No 23 nós temos uma fala do homem dizendo: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela vai se chamar mulher, porque do homem foi tirada. Diante da necessidade de ter uma companheira, o homem percebe que aquilo é bom. E ele se agrada por receber o presente de Deus, uma mulher com quem dividir a vida. Ele precisa de uma companheira para dividir seus sonhos, anseios, problemas da vida. E aqui nós percebemos que a visão de Adão sobre Eva, a respeito de Eva, é uma visão de que ela é alguém do mesmo nível. Alguém que vem completar a sua vida. Alguém que vem auxiliar a sua vida. Alguém com quem ele poderá compartilhar seus medos, suas necessidades. Alguém que vem melhorar e completar a sua existência. Nas palavras de Adão, nós temos aqui a alegria do homem em receber esse baita presente que é a mulher. Muito bacana, a alegria. Mas por outro lado, nós já percebemos que Adão teria que, a partir daquele momento, perceber a dificuldade, ou perceberia a dificuldade que esse encontro geraria. No versículo 24 diz: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Logo após a expressão de alegria, vem a expressão da responsabilidade e do desafio que é um relacionamento. Coisas que devem ser deixadas para trás, coisas que devem ser abandonadas, situações de ambos os lados, é claro, que devem acontecer. Abrir mão da cultura, abrir mão de valores, abrir mão de hábitos, ou seja, uma predisposição de se deixar coisas para trás. Ao mesmo tempo, num único trecho bíblico muito pequeno, você percebe uma grande alegria pelo que está acontecendo, mas já também nos é colocada uma grande responsabilidade e uma demonstração de que o caminho do casamento e da relação não é alguma coisa tão simples, porque o casamento é um encontro de duas pessoas distintas, duas culturas distintas, dois universos distintos. Eu sou um apaixonado pela história das pessoas. Eu gosto de saber e eu fico pensando às vezes na história das pessoas. Cada um de nós é um mundo. Cada um de nós é uma história, um universo, é uma coisa muito interessante. Imagine dois mundos distintos, formações, perspectivas distintas, histórias distintas, vivendo juntos e compartilhando não só o mesmo espaço, não só o mesmo ambiente, mas compartilhando a vida. Já diria o rapper, que eu não sei quem foi, é muita treta, vixe. É muita treta. Dois mundos distintos se unindo é muita treta. É o que o texto bíblico nos diz. E o interessante é que essa dificuldade aumenta porque a vontade de todos nós é encontrarmos alguém com quem a gente pode efetivamente ser sincero e se apresentar nu diante dessa pessoa. No versículo 25 diz: o homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha.
Esse movimento, ele se amplifica na sua dificuldade, porque nós desejamos alguém diante de quem nós podemos ser quem nós somos de verdade. Alguém que perceba a nossa realidade, diante de quem nós podemos ser sinceros, nos apresentando com os nossos defeitos, com os nossos valores, com as nossas virtudes, com as nossas dificuldades. Portanto, a ideia aqui é que humanamente isso é impossível de acontecer. Fala sério. Isso humanamente é impossível de acontecer. E pelos valores que nós hoje conhecemos, muito menos ainda. Os valores sobre os quais nós vamos conversar daqui a pouco. Na verdade, essa ação é uma ação divina. Quem une homem e mulher e dá a eles a capacidade de conviverem e dividirem a vida, se permitindo serem quem são, nus um diante do outro, é Deus, só pode ser Deus. Porque a natureza humana é contrária a essa situação e com frequência se ampliará e se manifestará de forma maior a divergência do que aquilo que os une. Portanto, a gente pode reafirmar que o casamento é um grande dilema mesmo. E o dilema está presente desde o início de todas as coisas. A necessidade de construirmos relacionamentos íntimos é uma grande realidade para nós. Um lugar de acolhimento das nossas fragilidades, celebração das nossas virtudes é o que nós procuramos, mas a dificuldade, ela se apresenta com o passar dos anos. E o que acontece é o seguinte, muito bem descrito pelo pastor Ricardo Agreste no seu livro Feito para Durar. Ele diz assim: quando estamos em solidão, nossos corações se movem em direção do outro. Mas quando estamos com o outro, em meio aos encontros e desencontros de uma relação, nosso coração tende à solidão. Quem está fora quer entrar, quem está dentro quer sair. Essa é uma realidade presente na nossa vida e um dilema presente quando a gente pensa em casamento. Procuramos o outro, mas quando a gente encontra o outro, a gente quer desprocurar o outro, se a gente puder dizer assim, porque é difícil. Talvez esse dilema seja fruto da visão equivocada que a gente mesmo tem e que a gente cultua e valoriza nesses dias e na própria história humana. A visão errada e equivocada sobre o próprio matrimônio, sobre o próprio casamento. Vale dizer que a primeira visão que a gente pode perceber na vida das pessoas sobre o matrimônio, sobre o casamento, é uma visão ingênua, infantil e imatura. Ela provém da ideia de que casamento é conto de fadas. Talvez ela seja inclusive potencializada pelas histórias, pelos desenhos, pelas fantasias, pelas histórias da Cinderela, por coisas do tipo, que inundam o imaginário popular. Tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, mas a grande verdade é que essa visão ingênua sobre o matrimônio despreza a própria complexidade das relações humanas. É difícil a gente conviver com o outro. É difícil a gente se relacionar com o outro. E essa ideia imatura, essa visão imatura, despreza isso. Geralmente, essa visão é baseada na paixão. Nós já falamos um pouquinho sobre isso aqui anteriormente. Recomendo você que não assistiu às nossas outras conversas, não esteve aqui presente, que recorra ao nosso canal lá no YouTube. Você vai encontrar as nossas conversas anteriores. A gente destrincha mais essa questão sobre a paixão. Mas a verdade é que a paixão, ela acaba. A paixão, ela se desfaz. A paixão, ela se deteriora. O passar do tempo corrói a paixão. E geralmente quem casa dentro de um aspecto, de uma ideia, dessa visão ingênua do casamento, a probabilidade de se chegar à velhice com a mesma pessoa é muito remota. Por quê? Porque a paixão acaba junto com a força física, a paixão acaba junto com a beleza, a paixão vai embora junto com a juventude, e o que se tem de resultado é casamentos destruídos, né? Essa ideia, junto com o momento egoísta que nós vivemos, absolutamente egoísta da nossa sociedade, da nossa cultura, faz com que os casamentos sejam mais curtos e os divórcios aumentem exponencialmente.
Eu não trouxe aqui os dados, mas você pode encontrar isso facilmente no Google. Dá um Google lá, dá uma googada lá que você vai encontrar os dados a respeito do divórcio, que cada vez nós temos um número maior de pessoas se divorciando. Isso é fruto dessa visão ingênua e imatura sobre casamento, é fruto também do imediatismo que nós estamos inseridos. Vivemos numa era em que tudo é rápido, em que tudo é imediato. A gente nem mais esquenta a comida, coloca no micro-ondas e aperta 30 segundos, está quente. Tudo que a gente precisa, ou quase tudo, você tem num celular para responder às suas necessidades. A gente não aguenta ficar 5 minutos na fila do fast food do shopping, porque a gente quer tudo muito rápido. E eu estava conversando com o pessoal hoje pela manhã, no estacionamento depois da nossa reunião, e a gente acabou tocando nesse assunto. A gente está cada vez mais ocupado, porque nós podemos hoje nos dar o luxo de fazer muitas coisas, porque a tecnologia nos permite fazer. E a gente se entulha de coisas, porque tudo é muito rápido, e a gente quer resultados rápidos. Para nós tudo é imediato, para nós tudo é rápido. Estamos no meio de uma geração que inclusive decide o que quer ver, decide o que quer fazer. Na minha época, era só Jornal Nacional, para saber das coisas. Hoje nem TV aberta eu não assisto mais, porque eu tenho tudo dentro da tecnologia que eu preciso. Ou seja, essa possibilidade de escolher o que eu quero, para fazer o que eu quero, a hora que eu quero, escutar, assistir, tudo isso vai de alguma maneira moldando também a nossa relação com as pessoas e com a nossa própria vida. A gente acha que não, mas a tecnologia vai entrando dentro da nossa vida e vai nos dando um outro jeito de viver. Estamos cada vez mais estressados, menos pacientes, e queremos resolver as coisas. E quando os problemas aparecem, em um casamento pautado na paixão, a gente resolve a coisa. Bora, manda embora, arruma outro, sei lá o que é que a gente faz. Não é? A socióloga portuguesa Maria Engrácia Leandro diz assim, uma grande realidade, mas é interessante perceber alguém fora do métier cristão falar uma realidade como essa, né? O casamento dura enquanto dura o amor sentimental. Amor sentimental, troque a ficha, leia a paixão. Quando acaba o sentimento, acaba geralmente também o casamento. É uma grande realidade, é a fragilidade das relações construídas em cima de algo que é passageiro. Lembrando que nós já falamos aqui também sobre amar e gostar. A diferença, a distinção entre amar e gostar. A gente gosta, é um sentimento que brota na gente, das pessoas, pelas pessoas, mas você há de convir comigo que o gostar, ele flutua, ele varia, ele é volúvel. Um dia você está gostando mais, depois daquela briga você está gostando menos. Se uma relação de casamento é pautada em cima da paixão, ela será afetada por esses picos de gostar e não gostar. Faz parte do casamento também gostar, é claro. Mas se a base, a solidez não estiver no amar, aí você corre um grande risco. Porque o dia que você estiver não tão gostando, ou não gostando tanto assim da pessoa, você pode correr o risco de perdê-la. Veja só que isso está presente na nossa cultura. O Vinícius de Moraes, a respeito do amor, escreveu assim: que seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Se alguma coisa é infinita enquanto dura, eu estou dando a ela a característica de que ela termina, de que ela acaba. Essa é a perspectiva que nós temos ao nosso redor a respeito do amor. Amor acaba. Não, amor não acaba, a paixão acaba. E a possibilidade de se gostar ou não de alguém, mas continuar convivendo com essa pessoa pelo amor, é cristã. Essa ideia é cristã e é essa ideia que nos importa. É assim que nós precisamos desenvolver a nossa relação. C.S. Lewis já fala alguma coisa bem interessante também. O fato de não estar apaixonado pela esposa não significa que não a ame mais. C.S. Lewis coloca aqui a possibilidade de uma paixão que flutua, que se esvai por conta do dia a dia difícil,
mas de uma relação que perdura, porque o amor está presente. Portanto, é muito importante a gente tomar cuidado e aproveitar esse momento, você que é casado de velho, como a gente fala, fazer a tua avaliação a respeito de qual tipo de relacionamento que você tem vivido e qual a visão que você tem a respeito do casamento. Talvez seja uma visão infantil, imatura, ingênua. Cuidado com isso, porque isso com certeza afetará a tua relação. A outra forma de se perceber o casamento é uma visão pessimista, contrária a essa, ou antagônica a essa que a gente falou agora. Não é? Tipo assim, casamento é bom, frases que demonstram essa visão. Casamento é bom, pena que dura muito. Né? Ou seja, a gente já percebe também uma ideia presente no nosso meio, na nossa sociedade, de casamento, de que casamento não é tão bom assim. Já deve ter visto um casado dando conselhos para um solteiro. Não casa não, agora que você está bem, vai colocar coleira, vai perder a liberdade. É uma ideia meio esquisita que também a nossa sociedade tem, cultiva, de que o casamento não é tão bom assim. Então uma visão, uma perspectiva negativa, pessimista sobre o casamento, como se fosse um fardo, como se estivesse indo para a cruz, vai morrer e tal. Essas ideias, é claro que elas também não são adequadas. E o grande problema dessa ideia é que ela gera algumas consequências já hoje, perceptíveis na nossa sociedade. A primeira é que as pessoas casam cada vez mais tarde. Elas casam cada vez mais tarde. Eu casei com 22 anos, irmãos. Mulher sortuda. Mas eu também fui muito abençoado. 22 anos eu estava me casando. E eu tenho certeza que essa é uma média pouco presente nos casamentos hoje, porque essa média de faixa etária, porque eu faço casamentos, eu celebro casamentos. E cada vez, daqui a pouco vai entrar um senhorzinho, assim, a senhorzinha para casar, né? Porque as pessoas prorrogam cada vez mais o casamento. Isso também acontece pela própria necessidade de se estabelecer uma carreira profissional, que contribui para esse pensamento. Casamento atrapalha a carreira. E muitos escolhem a carreira em detrimento do casamento. E o que acontece? Você vive uma realidade de mercado hoje muito diferente. Eu fiz 50 anos, agora eu posso dizer, da minha época. Agora com 50 anos eu posso dizer da minha época. Né? Eu comecei a trabalhar com carteira assinada com 14 anos de idade. 14 anos de idade estava trabalhando. Lá no Ibirapuera, saía da Zona Norte, ia ser office boy de uma empresa de engenharia chamada Probase, lá pertinho do shopping Ibirapuera. 2 ônibus e um metrô para chegar lá. Era uma loucura. Mas interessante que eu não fiz o meu curso superior no tempo normal. Eu parei de estudar, porque o trabalho demandava muito esforço. Eu parei de estudar. Só vim me formar há pouco tempo atrás. Mas mesmo assim, eu pude ter uma carreira profissional, ainda que curta, tranquila. Se eu continuasse, não migrasse para a vida ministerial, para o clero, para ser pastor, essa coisa toda, eu poderia sobreviver mesmo não tendo um curso superior. Na época a coisa funcionava um pouco mais tranquilo. É claro que a exigência de conhecimento também existia, mas fala a verdade, hoje, o cara que tem uma pessoa que tem uma faculdade já está devendo para o mercado, já entra devendo. Mas uma só não dá, tem que fazer 2, daqui a pouco tem que fazer 3, pós-graduação, mestrado, doutorado, MBA e não sei o que lá. O próprio mercado, como um ser, uma entidade que manda na vida da gente, proclama, olha, é melhor deixar o casamento para depois, porque a tua preocupação agora tem que ser a carreira. Então as pessoas estão retardando cada vez mais o seu casamento. E outro sintoma dessa ideia pessimista sobre casamento é que as relações, as uniões, consensuais têm aumentado. Aquele negócio de juntar os panos e morar junto está cada vez mais comum. Por quê? Porque eu já entro com a expectativa, a pessoa já entra na relação de casamento, de união ali, com a expectativa de que a coisa vai acabar, porque não é tão boa assim, porque eu penso que o casamento não é uma coisa tão legal. Portanto, temos a visão otimista, ingênua, otimista demais, a visão pessimista demais, mas há uma visão que deve ser aquela que norteia a nossa caminhada, que é a visão realista. Qual é a visão realista do casamento?
A visão realista do casamento é aquela que percebe esse paradoxo, esse dilema de que a gente quer e é difícil. Pronto. Já se entra numa relação sabendo que é bom, mas é difícil. Saber que é difícil é fundamental, mas saber que é bom também é fundamental. A percepção correta, portanto, para nós cristãos, ou para quem quer levar uma vida conjugal adequada, é saber que o negócio ferve, mas é bom. Saber que o negócio é bom, mas de vez em quando o bicho vai pegar. As dificuldades da vida, a manutenção dessa relação é desafiadora. E ela só é uma grande realidade quando ela está baseada no amor ágape. Não esqueça disso. O amor ágape. A base, o fundamento de um casamento deve ser o amor ágape. No best-seller O Monge e o Executivo, que você deve ter visto isso por aí, o autor James Hunter diz uma coisa interessante. Ele diz que amor é o ato de se pôr à disposição dos outros, identificando e atendendo suas reais necessidades, sempre procurando o bem maior. Amor, descrito por Paulo, que daqui a pouco nós vamos ler lá em 1 Coríntios 13, faz com que essa realidade de um casamento que a gente sabe que é bom, mas é difícil, ele se torne possível. Até porque a distância entre homem e mulher é muito grande. Um fator que complica mais ainda é o fato de nós sabermos que homens e mulheres são distintos em quase tudo. Na sua sexualidade, na sua personalidade, na história de vida, nós carregamos coisas distintas uns dos outros e vamos dividir a nossa vida com aquela pessoa. Isso faz do casamento algo extremamente difícil, mas possível mediante o amor ágape. Mediante a realidade do amor, ele é possível. A junção de duas pessoas distintas é o que acontece em todo casamento. Todo casamento são pessoas distintas, diferentes, na sua forma de pensar, na sua forma de interpretar a vida, na sua forma de reagir. Família da Ana, família italiana. Os Guarnieri. Conhece os Guarnieri? Infelizmente ela não é sobrinha do Gianfrancesco Guarnieri, ator da Globo, senão ia ter um cascaio de repente bom para nós, mas não teve nada, irmão, não é. Só carrega esse nome. A família barulhenta, festeira, gosta de festa, gosta de barulho, fala alto. Quando eu cheguei na casa dela, aí dos 28, 29, quase 30 anos atrás, eu fiquei espantado. Era uma barulheira, uma gritaria. Quando eu percebi, não, eles não estão brigando, é assim mesmo. Ah, tá bom, é assim mesmo. Televisão alta. Minha família também tem uma certa descendência italiana, você pode perceber por algumas coisas com que eu tenho que conviver. Certo? Mas relaxa, isso aqui não é nariz grande, isso aqui é cara para trás, gente. É a minha cara que é meio para trás. Então, você acha que o nariz é grande. Mas é uma família um pouco mais discreta, mais sossegada, mais pacífica. Então, ela veio desse contexto, eu vim de outro contexto, tivemos que nos ajustar. E o amor ágape proporciona isso, porque as distâncias e diferenças, elas sempre existirão. Não existe casamento perfeito no sentido de uma sintonia única, completa, equilibrada, não tem como. Se isso acontecer, deixou de ser gente, né? Sei lá o que é que aconteceu, sempre tem diferença. O grande problema é a distância que essas diferenças ganham na relação. E o amor ágape proporciona a gente diminuir as distâncias, sendo possível a convivência. Um dia você abre mão, um dia o outro que abre mão. Um dia você aguenta, o outro dia é o outro que aguenta. E assim vai a vida. O amor ágape equilibra, equaliza, faz a nossa relação ser pelo menos suportável. Ok? E a gente então pode caminhar e viver a realidade de um amor diante de Deus. A espiritualidade bíblica fala sobre vida conjugal e apresenta histórias que nós devemos ter como uma referência moral, uma perspectiva moral.
e que cabem a nós. Você vai encontrar em Gênesis, depois do pecado, Gênesis 3, uma mudança abrupta, completa, da relação entre homem e mulher. Nós já falamos aqui algumas vezes também nessa conversa, e discorremos melhor sobre isso, e a partir dali você vai encontrar casais com problemas. Você vai encontrar Abraão tentando viver a promessa que Deus deu a ele, de que seria pai de uma grande nação com Sara, sendo ele velho, ela estéril. Entra Agar no meio da história, um casamento que passou por fases difíceis e situações complicadas. Você vai encontrar Jacó tentando ter Lia, aliás, tentando ter Raquel. Entra Lia no meio, porque o Labão ali fez aquela lambança toda. Histórias desse tipo estão presentes no texto bíblico. Mas o importante é nós percebermos a ação do amor de Deus presente na vida de um casal, levando esse casal a uma vida real, de uma relação possível diante de Deus. Coríntios, Paulo diz, o texto que nós eventualmente utilizamos aqui para quando a gente quer falar sobre amor, e o verdadeiro amor bíblico está descrito aqui de uma forma poética e linda por Paulo, mas é muito contundente o que ele faz. 1 Coríntios 13, 4 diz: o amor é paciente e bondoso, o amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável, nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Parece que essa palavra de Paulo tem a ver com alguma coisa assim meio etérea, espiritual demais. Não, ele está falando de relações. Ele está falando da presença, da manifestação do amor nas relações. E o verdadeiro amor, que é o amor ágape, o amor divino, presente em nossas relações, se manifesta assim. Quando somos pacientes e bondosos, quando não somos ciumentos nem presunçosos, quando não somos orgulhosos nem grosseiros, quando a gente exige que a coisa, quando a gente não exige, melhor dizendo, que a coisa seja feita da nossa maneira, quando a gente não é irritável nem rancoroso, quando a gente não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. Essas colocações feitas por Paulo, incorporadas numa relação como o casamento, é que manifestam o amor de Deus de forma real e objetiva. E o que eu tenho para te dizer, encerrando a nossa conversa, são algumas sugestões em torno desse assunto, na expectativa de que isso possa te ajudar. O primeiro texto que nós lemos nos indica que é preciso haver rupturas para que a real condição do casamento aconteça. A gente parte para um casamento sabendo que deve acontecer rupturas. Não é incomum eu encontrar casamentos que já estão acontecendo há muitos anos, onde as rupturas efetivamente não aconteceram. Maridos que entram numa relação conjugal e trazem seus pais para dentro da relação. Mulheres que vão para um casamento e mantêm o cordão umbilical extremamente real e não se desconectam da sua família para formarem outra família. Isso é uma grande realidade e que prejudica demais os casamentos. Essa é uma coisa para você prestar atenção, para você casado, para você marido, para você mulher, prestar atenção. Quando a gente parte para uma relação em que se constituirá uma nova família, a gente está dando um passo de ruptura em muita coisa. E ela precisa acontecer. É claro que já inicio a conversa sobre isso, dizendo que a gente não tem que largar a mão dos nossos familiares. Não tem que, nunca mais vou falar com o papai, nunca mais vou falar com a mamãe. Não, é óbvio que não é esse extremo que vai resolver a questão. Pais e mães são bons ajudadores, bons conselheiros, mas devem se colocar e devem ser colocados no seu devido lugar para que uma relação realmente amadureça e aconteça.
Então o primeiro apelo que eu faço é a você casado. Deixe teus pais no lugar deles. Não leve para eles, não leve para sua mãe, não leve para o seu pai a tua crise conjugal. Eu já tratei de assuntos tipo assim, a esposa encontrou umas fotos pornográficas no celular do marido. Já é uma crise chata. Alguma coisa está errada, precisa se tratar. E essa pessoa, essa mulher, sem o mínimo de noção, isso para mim é uma falta de noção muito grande, levou as fotos para o papai dela e para a mamãe dela verem. Você imagina a crise que foi, não é? Ou seja, a gente tem que ter limites de compartilhamento da nossa situação conjugal. Algumas coisas devem ser resolvidas entre o casal. É claro que às vezes a gente precisa de ajuda, e esse é um outro aspecto interessante, porque não se sabe resolver a coisa. Quando se precisa de ajuda, pode ser até que o pai e a mãe sirvam para isso, não tem problema. Mas aí você tem que identificar o grau de liberdade, de maturidade da tua relação para com pai e mãe, por exemplo, para que isso não complique mais as coisas. O segundo apelo que eu faço é: pais e mães, deixem seus filhos viverem a sua vida conjugal. Não a sua, a deles. Deixem os filhos viverem a sua vida conjugal. Cuidado com o excesso de interferência. Eles vão ter que bater cabeça. Não adianta. Tem coisas na vida e você sabe, você que é pai, você que é mãe, vai concordar comigo com certeza, tem coisas que a gente não consegue ensinar. A gente fala, ele vai lá, ela vai lá e dá com a cabeça. E não tem jeito. E às vezes a gente quer continuar esse movimento de aprendizado de mãozinha, vem aqui que eu vou te ensinar, depois que os filhos casaram. Uma assistência pode ser dada, claro, vamos tirar de novo as rebarbas de excesso. Uma assistência pode ser dada, um apoio pode ser dado, a disponibilidade para um aconselhamento, para uma conversa, para uma instrução, isso é muito legal. Mas pare de dar pitaco no casamento dos teus filhos. Deixe eles viverem a vida, deixe eles aprenderem com a vida, e se apresente, estou aqui, mas só mantenha uma distância saudável, porque existem coisas que significam muito para o crescimento e amadurecimento de um casal, e uma delas é essa ruptura em que o casal vai viver a sua vida, e vai formar a sua família, e vai caminhar sozinho, e vai dar com a cara na parede de vez em quando, e vai tropeçar ali de vez em quando, mas faz parte da formação e da criação. E tem outro agravante, né? Imagina o casal quebrando o pau, aquela briga terrível, aí vai a filhinha contar para a mamãe que o marido fez isso, fez aquilo. De que lado que a mamãe vai ficar? Ainda que a filha seja culpada pela crise, de que lado que a mamãe vai ficar? Tenha paciência. Filho é sempre filho, né? Por mais bobagem que faças, filho é sempre filho. E é difícil encontrar um pai e uma mãe capaz, inclusive, de fazer a leitura correta quando uma situação desse tipo acontece. Portanto, a gente tem que aprender a delimitar espaços e delimitar distâncias para que o nosso casamento seja protegido por nós mesmos e assim a maturidade se apresente. Outra sugestão que faço é que entre o casal as distâncias sejam encurtadas. Encurte a distância, converse mais, se aproxime mais, participe da vida do outro e permita que o outro participe da sua vida. Há algumas coisas que pessoalmente não acho saudáveis dentro de um casamento. Usando a figura de Paulo, digo assim, digo eu, não o Senhor. Paulo usa essa expressão bíblica, né? Tem hora que ele diz assim, digo eu, não o Senhor. Então aqui para a comunidade eu digo eu, não o Senhor. Algumas coisas demonstram uma distância entre o casal que, na minha opinião, minha singela opinião, não cai bem. Casais que lidam com a questão financeira com uma distância muito grande, é o meu dinheiro, é o seu dinheiro.
Cuidado com isso. É claro que essa não é uma regra, é óbvio. Que não é uma fórmula, é óbvio. E você pode dizer para mim, mas eu sou casado há 20 anos e sempre foi assim, e está tudo bem. Ok. Mas muitos dos casamentos que nós atendemos, conversando, aconselhando, socorrendo, geralmente é na hora do socorro, né? Quando a bomba explode, que chega até a gente, você vai perceber que essas coisas desconectaram e ganharam uma proporção que não deveriam. Portanto, penso eu que tudo que pode aproximar, tudo que pode fazer com que um cônjuge participe da vida do outro, faz com que a relação seja mais saudável. E essas são algumas sugestões que eu tenho para você. E que Deus nos ajude como comunidade a um crescimento e a uma maturidade como famílias, casais, pais, mães, filhos, assuntos que nós vamos lidar mais à frente nas nossas conversas, e que tudo isso contribua para que a gente cresça como cristão, cresça como gente, cresça como marido, como mulher, e assim as nossas relações sejam cada vez melhores e que Deus nos ajude nisso em nome de Jesus.